Olá, já parou para pensar no que realmente define o nosso futuro? Sabe, hoje a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, a de que os nossos hábitos de todo dia são, na verdade, o que mais prevê o nosso sucesso lá na frente. E tudo isso com base no livro Hábitos que Ficam. Então, bora mergulhar nessa ciência. E para começar, olha só essa frase do Will Durant. Ela é o ponto de partida perfeito. A excelência, o sucesso, não é um grande evento, um momento isolado. Não. É a soma de pequenas coisas que a gente faz dia após dia sem nem perceber. É isso que nos define. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos falar sobre como prever o futuro olhando para os nossos hábitos. Depois, a gente mergulha na psicologia por trás dos maus hábitos. Em seguida, vamos ver como quebrar esses hábitos e, claro, como construir hábitos novos que realmente duram. E para fechar, algumas dicas para executar tudo isso como um verdadeiro campeão. Vamos lá então. Começando com essa conexão bem profunda, né, entre o que a gente faz agora e os resultados que vamos colher lá na frente. Pensa um pouco nisso. É uma pergunta bem direta, né? Se a rotina de alguém não mudar nada, absolutamente nada, onde essa pessoa vai estar em uma década? A resposta pode ser um pouco brutal, mas é nela que a gente começa a entender o poder gigantesco dos nossos hábitos diários. E aí que está o ponto central da coisa toda. O jeito mais simples de prever o futuro de uma pessoa não é olhar a sorte dela ou os planos mirabolantes que ela tem. Não, é só olhar para um dia típico dela. As pequenas escolhas feitas com consistência é que desenham a nossa trajetória de vida. E aqui mora um dos maiores perigos, a tal da armadilha do eu futuro. A gente adia as coisas pensando, amanhã eu faço, semana que vem eu começo. A gente acredita que o nosso eu do futuro vai ser mais disciplinado, mais motivado. Só que a verdade é que esse eu do futuro nunca chega. Quem constrói o amanhã é o eu de hoje. Ok, já entendemos a importância dos hábitos. Mas e aí? Por que é tão difícil se livrar daqueles hábitos ruins? Vamos mergulhar um pouco na ciência por trás desse inimigo interno. Pensa no nosso cérebro como um supercomputador que adora economizar energia. Ele é programado para ser eficiente. Então, quando um hábito se forma, ele joga essa tarefa para o piloto automático, para o subconsciente. Mudar isso é como lutar contra a programação padrão do nosso próprio cérebro. É por isso que parece uma batalha tão difícil. Agora, essa parte aqui é genial. Presta atenção na diferença sutil, mas que faz todo o sentido. Quando alguém diz, eu sou um fumante, o hábito vira parte da identidade da pessoa. E mudar a própria identidade é muito difícil. Mas se a pessoa diz, eu sou alguém que às vezes fuma, ela separa a ação de quem ela é. O hábito vira algo que ela faz e não algo que ela é. Fica muito mais fácil de mudar. Uma coisa que a gente precisa entender é que um mau hábito nunca surge do nada, sabe? Ele sempre tem um propósito escondido. Geralmente, ele dá um alívio emocional rápido, ajuda a lidar com o estresse, com o medo. Às vezes é só uma fuga. Para a gente conseguir mudar o hábito, primeiro a gente precisa entender qual necessidade ele está tentando preencher. Beleza, já entendemos o inimigo. Agora, como é que a gente luta contra ele? Vamos ver um método prático, focado em ter mais consciência do que está acontecendo, em vez de só usar força de vontade. É um método de 3 passos bem simples, mas poderoso para a gente retomar o controle. Primeiro, antes de ceder ao hábito, a gente para e só observa a vontade com curiosidade, sem julgar. Durante, a ideia é quebrar o piloto automático, criar qualquer interrupção, por menor que seja. E depois, que é a parte mais importante, a gente presta muita atenção em como se sente. Geralmente é culpa, arrependimento. A chave é o cérebro começar a associar aquele hábito com essa sensação ruim. E aqui vem a regra de ouro. Sério, se for para lembrar de uma coisa que seja essa. A natureza odeia o vácuo. Se a gente só tira um mau hábito, fica um buraco ali. Esse buraco precisa ser preenchido com uma coisa melhor. Senão, pode ter certeza que o hábito antigo vai voltar correndo para ocupar aquele espaço. Beleza, já falamos de quebrar o que é ruim. Agora vamos para o lado bom da força. Como construir hábitos que ficam, usando estratégia e um pouquinho de preparação. A sacada aqui é jogar na defesa. É ter um plano antes mesmo do jogo começar. Em vez de esperar a tentação aparecer de surpresa, a gente já decide com antecedência exatamente o que vai fazer quando aquele gatilho aparecer. E na prática funciona mais ou menos assim, com esse método se, então. É quase como reprogramar o cérebro. O gatilho que antes levava para um hábito ruim, agora vira o ponto de partida para um hábito bom. Se eu me sentir estressado, em vez de comer um doce, então vou meditar por 3 minutos. Simples e muito eficaz.
Isso aqui é algo que muda o jogo completamente, arrumar o ambiente à nossa volta. O nosso ambiente tem um poder gigantesco sobre a gente. Então a ideia é tornar os hábitos bons fáceis e os hábitos ruins difíceis. Deixar o tênis de corrida do lado da cama, tirar as besteiras da geladeira, o ambiente certo faz quase todo o trabalho pesado por nós. E para fechar com chave de ouro, vamos para umas regrinhas rápidas, tipo um manual de como executar tudo isso no dia a dia. Essa aqui talvez seja a ideia mais importante de todas. É muito, mas muito melhor fazer um pouquinho todo dia do que fazer um monte de uma vez só e depois parar. É a consistência que cria o embalo, que transforma uma ação num hábito automático. Essa regrinha é simples, mas, nossa, é muito poderoso. Falhar um dia acontece. É um acidente. Agora, pular 2 dias seguidos, aí é o começo de um novo hábito ruim. É como se a gente estivesse dizendo para o nosso cérebro que aquilo não é mais prioridade. E esse é um sinal que a gente não quer dar. Isso aqui é libertador. É sobre se dar permissão para não ser perfeito. Fazer um treino mais ou menos é infinitamente melhor do que não treinar. Escrever um parágrafo ruim é melhor do que não escrever nada. O mais importante é não quebrar a corrente, é manter o ritmo. A qualidade melhora com o tempo. E para driblar aquela preguiça inicial, tem uma ferramenta que é fantástica: os mini hábitos. A ideia é deixar um novo hábito tão, mas tão pequeno que fica ridículo dizer não. Quer ler mais? Se comprometa a ler só uma página. Quer meditar? Comece com 1 minuto. A gente torna o início ridiculamente fácil. E para a gente fechar, fica essa provocação final para todo mundo pensar. Qual seria aquela menor ação possível que, se a gente fizesse todo santo dia, criaria um efeito dominó positivo em toda a nossa vida? Talvez a jornada para um futuro diferente comece exatamente aí, com um único passo minúsculo e repetido todos os dias. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.